Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais um estudo, mais um livro. E este livro é importante, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que vai contar a história do nosso Brasil, mas do ponto de vista espiritual. Aquilo que normalmente nós aprendemos na história como uma coisa absurda, a espiritualidade nos mostra que foi providencial. Mostrando que aquilo que se vê na política dos homens e aquilo que se vê na estrutura social dos espíritos que coordenam as ações humanas são muito diferentes. E com isso, cada um de nós vamos tomando as posturas, as ações, as atitudes compatíveis e condizentes com a nossa necessidade de evoluir, com a nossa necessidade de aperfeiçoar. E assim, a estrutura do mundo tem a regência de Jesus. Os países, como são formados, como são montados, cada um com a sua cultura, com as suas tradições, com as suas tendências. E entender isso é muito importante para que a gente possa, então, entender melhor as origens, as ações dos espíritos. E, com isso, a gente vai ver que não estamos tão perdidos como imaginávamos, mas sempre sendo direcionados para que possamos aprender a crescer espiritualmente. E com isso, passo a passo, no processo evolutivo, nós vamos ganhando oportunidade, vamos aperfeiçoando-nos e vamos nos aprimorando para as grandes conquistas evolutivas de todos nós. Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que mais tarde passou-se a chamar Irmão X, para evitar alguns problemas que até então existiam. Prefácio. Rogando a Jesus, para que o lema Deus, Cristo e Caridade esteja sempre presente nos corações humanos, e para que os anjos guardiães siderais envolvam nosso país no seu manto de amor, de misericórdia, para que nós possamos cumprir os nossos desígnios sagrados, de nos melhorarmos e de nos aproximarmos do Mestre, para aprendermos a crescer, aprendermos a nos aperfeiçoar e aprendermos a nos aprimorar perante essa caminhada, perante essa jornada que Jesus traz para nós, dando-nos a oportunidade de melhor seguirmos os caminhos que nos conduzem à perfeição, que nos conduzem ao aperfeiçoamento e à melhoria. E que Ismael, com toda a sua equipe de espíritos superiores que gerencia o Brasil, sob as bênçãos de Jesus, possa então nos fortalecer, nos orientar e intuir para que todos nós brasileiros possamos cumprir bem a nossa missão de coração do mundo e de pátria do Evangelho. Prefácio. Meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. E Emmanuel aqui vem trazendo para nós uma preparação do nosso espírito, do nosso sentimento, para que a gente possa entender essas origens remotas da pátria espiritual, da pátria do Evangelho. E aqui nós vamos estar então construindo o nosso amanhã de luz, construindo o nosso amanhã de paz e de bênçãos para todos nós. O nosso irmão Humberto tem, nesse assunto, largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe, como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. E é interessante a gente observar aqui que por que Humberto de Campos foi escolhido para trazer essa mensagem. Primeiro que ele tem aquela empatia, é aquele jeito mais simpático de escrever, de jeito que a gente possa absorver, porque ele conhece a mentalidade do brasileiro, para que o brasileiro possa melhor aceitar essa mensagem, essas informações. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidas nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. E é importante nós entender que aqui temos a missão
da terra brasileira, do povo que está aqui no Brasil. Por que o Brasil é tão grande? Qual o sentido desse Brasil brasileiro? Eu já tive a oportunidade de viajar de norte a sul do Brasil, quando era mais jovem. Então, pelo sistema de albergue da juventude, os jovens devem procurar se informar como é, que é bastante interessante. Então, fui para o norte, fui para o nordeste, fui para o centro-oeste e fui para o sul. Todo lugar é brasileiro. Nós temos o mesmo jeito acolhedor, o mesmo jeito simpático. Alguns lugares são mais desconfiados, outros são mais receptivos, mas o calor humano está presente em toda essa parte, em todo o Brasil, de norte a sul. E teve uma parte interessante que eu cheguei em Barra do Garça e queria almoçar. Então só servia um almoço, que eles falam à la carte, né? Coloca tudo na mesa para comer. Eu falei, mas assim vai estragar muito comida, eu não como tudo isso. E a dona ficou me olhando assim, me olhando. Eu falei, mas faz um prato para mim. Ela me olhou, mediu de cima e embaixo. E como as pessoas lá têm um jeito de se vestir diferente, eu estava me vestindo de outro jeito. Aí ela parou, olhou para mim assim, o que você faz da vida? Aí eu falei para ela em que eu trabalhava, que eu estava ali, que eu queria conhecer o Brasil, então ali era um local que eu estava passando para conhecer. Ela falou, pode sentar aqui. Gente, veio um prato de comida que dava para eu almoçar, jantar e almoçar no dia seguinte. Era muita comida. Eu falei, eu não consigo comer isso tudo. Não, você come o que você quiser. Eu falei, então, só por gentileza, porque veio um pedaço de linguiça, na época eu comia carne, hoje eu não como mais, um pedaço de frango e um bife. Eu falei, só pode tirar o bife, deixa só o frango e a linguiça. Porque eu não dou conta de comer isso. Vai estragar. Aí pegou um prato, colocou ali, tirou o bife, e ela ficou encucada, porque eu estava preocupado com a comida que poderia estragar. Aí, almocei, fui pagar. Falei, não vou te cobrar, não. Eu falei, não, é uma história muito bonita essa sua. Você quer conhecer o país, você está procurando estudar. Isso é um estudo, estudar o Brasil como ele é. Não vou te cobrar, não. É assim, a gente vai encontrando pessoas diferentes em todos os lugares. E o Centro-Oeste, as pessoas do Centro-Oeste são muito diferentes. Dentro de toda a brasilidade, são mais brasileiros, são mais acolhedores. Recentemente, vendo um canal que fala sobre a história do Brasil, falando sobre os índios de Goiás e também de Mato Grosso, que eles eram pacíficos, acolhedores, não eram canibais, não eram violentos, não tinham rituais mais agressivos, eram muito receptivos, só não gostavam de contar onde estavam os tesouros que eles sabiam onde estavam. Bom, de toda a brasilidade, nós vamos nos ater aqui ao mundo espiritual. Mas a gente conta essa história porque existe o lado acolhedor do brasileiro que nós temos que valorizar. Existe esse lado acolhedor que nós temos que colocar em nossos corações para fazer valer realmente a pena e para tornarmos-nos mais acolhedores e também mais respeitadores também. E qual a função das terras brasileiras no mundo moderno? Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. Então, o Vale do Amazonas, ele tem um sentido, um significado espiritual muito maior do que simplesmente o valor econômico que ele possa representar. Então, fica subentendido que para explorar economicamente o Vale do Amazonas, nós temos que saber respeitar os aspectos espirituais que ele representa. Quem sair fora da linha, desse ponto, vai arcar mais tarde com as consequências de seus atos. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé, raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, muito além de oferecer alimentos para as populações mais pobres, muito além de oferecer
as suas terras férteis e fartas para produzir alimento para toda a humanidade, o Brasil também tem que saber oferecer claridades espirituais. Todos que aqui estamos temos que procurar nos iluminar para nos tornarmos mais espiritualizados, mais amigos, mais solidários. Nestes tempos de confusionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza e, com a permissão dos nossos maiores, dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. E aqui é importante lembrar que Emmanuel, como mentor do Chico, estava sempre presente diante de todo aquele trabalho. E Humberto, ao ser escolhido para ser aquele que ditaria a obra, representava um grupo de espíritos superiores que coordenavam e orientavam todo o trabalho do Chico e todas as ações no território brasileiro. Então nós temos que estar sempre atentos nessas atitudes que nós tomamos, nas ações que nós tomamos, para construir uma base de edificação, de sentimento de amor, de solidariedade, de compaixão, de compreensão, para que o nosso Brasil possa resplandecer em luz, em claridades para o mundo. Por mais conturbado que esteja cada momento, fortaleçamos a fé, a esperança, fortaleçamos-nos nas orações, que as orações têm poder de transformar muitas coisas ao longo do mundo. Mas certos percalços nós temos que passar dentro do processo de aprendizado, de aprimoramento que todos nós temos que conquistar. Nossa tarefa visa a esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente. Olha que interessante. O Egito criou uma base filosófica espiritualizada e também tecnológica que deixa-nos de queixo caído até hoje. Como construíram tudo isso? Como souberam construir tudo isso? Logicamente que ninguém transportou pedra. Eles fabricaram as pedras ali com a tecnologia que eles tinham. E num dado momento, essa tecnologia se perdeu, deixaram de fazer as pedras e mais tarde, Portugal desenvolve o cimento. Bom, a Grécia desenvolve uma rica filosofia. Quem eram os líderes gregos? Os mesmos líderes egípcios. Deslocado para ali, para uma nova fase de desenvolvimento humano, uma nova fase de aprimoramento dos sentimentos humanos. Um grupo, também vamos fazer um parêntese, que entre a Grécia e o Egito está Israel. Um grupo de persas saem para Ur, de Ur para Arã, de Arã para Canaã, cria-se o Estado de Israel, que seria o berço de Jesus, o divisor de água da civilização humana. Seguindo o caminho, seguindo esse processo de crescimento e aprimoramento, deparamos com Roma, que ascende no cenário político e militar mundial, domina a Grécia, domina o Egito, domina Israel, domina o Líbano, que na época era chamado de Fenícia, a Síria, onde hoje é a Turquia, que toda aquela península da Anatólia, domina parte da Mesopotâmia, todo o norte da África e toda a Europa Latina. É dominada por Roma. Os seus vizinhos eslavos, então, viveram em constantes guerras, que a partir do ano 400, essas guerras se intensificaram muito, o Império Romano foi se esfacelando e até o ano de 1200 e pouco, acaba-se o Império Romano de vez, no tamanho, na dimensão que ele tinha. E com isso, nós perdemos uma grande oportunidade de edificarmos o Evangelho nos corações humanos daquela região. Todos que ali estavam tinham o compromisso de edificar o Evangelho primeiramente em seus corações, para depois começarem a irradiar naquele meio. Mas, pelo menos no contexto do direito, da filosofia, Grécia e Roma deram um grande aporte para o desenvolvimento tecnológico que viria alguns séculos depois. Se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas
evolutivos do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Não será hoje, não será amanhã, mas será daqui a alguns séculos. E Emmanuel, nesse resumo, ele mostra para nós que, após Roma e Grécia, a França e a Inglaterra começam a criar os seus domínios, as suas influências, e até a Segunda Guerra Mundial a França tinha uma grande influência sobre todos os países latinos, principalmente. Após a Segunda Guerra Mundial vem a Inglaterra e os Estados Unidos com um novo desenho da geopolítica mundial. Bom, dentro disso, hoje nós estamos passando por uma transição onde o Oriente começa a ter esse domínio tecnológico e econômico. Mais para frente, certamente teremos novas mudanças. É importante associarmos isso que eu estou falando aqui, o que foi dito nos 2 últimos capítulos do livro A Caminhos da Luz, para a gente poder entender como que nós nos encaixamos. Portugal e Espanha conquista todo mundo das Américas. Estados Unidos e Canadá eram praticamente, a grande maioria do território era pertencente à Espanha. Aí a França também tinha um grande pedaço, a Inglaterra uns pequenos pedaços aqui e acolá. E a partir de um determinado momento, pelos arranjos políticos da história, que não é o nosso caso de estudo aqui, eles vão redesenhando os mapas, aí fica o Canadá, parte inglesa, parte francesa, e os Estados Unidos, de maioria inglesa, e ele vai conquistando, comprando e conquistando no sentido oriental, do ocidente para o oriente, né, do leste para o oeste, vai conquistando, vai comprando, vai tomando, vai guerreando e monta todo aquele país conforme é hoje. As ações dos homens do passado não cabe a mim julgar. A gente fala apenas dos fatos. E o Brasil conseguiu toda essa extensão territorial com a caneta, acordos. Fazia um acordo, você toma isso aqui, eu fico com essa parte. Por exemplo, o Rio Grande do Sul foi trocado por uma cidade e um porto no Uruguai. E assim, cada etapa do processo, os casamentos entre Portugal e Espanha para manter os 2 reinos independentes e amigos um do outro. Aliás, eles eram muito mais interdependentes do que independentes. Mas, dentro do contexto histórico, a gente olha, mas para que esses casamentos arranjados? Para manter essa interdependência, e aí eles eram mais ou menos amigos, não brigavam um com o outro, iam conquistando. Em um dado momento, um rei governava tudo, fazia alguns arranjos, que normalmente os portugueses acabavam se beneficiando ao gerenciarem o Brasil, e a Espanha fica com a América Espanhola. Na África eles têm algumas possessões que já foram mais divididas, com a França, com a Inglaterra, um pouco com a Bélgica, um pouco com a Alemanha. Aliás, a Itália tem muitas poucas possessões na África. E o mundo vai ganhando um novo contorno, vai ganhando um novo desenho. Com isso, nós temos esse mapa retalhado todo hoje, cada um com a sua função, cada um com o seu objetivo, e, logicamente, que todos buscam um ponto de equilíbrio para se evoluírem. E o Brasil em tudo isso? O Brasil em tudo isso, ele vem buscando a sua ascensão, vem buscando o seu aprimoramento, para que um dia sejamos todos aqueles que irradiemos luz para a humanidade. Mas, nesse primeiro momento, estamos aprendendo a ser espírita, muito provavelmente para reencarnarmos em outros países, em outras regiões. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materiais e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. O Brasil, então, tem que manter o sentimento de unidade. Todos os arranjos políticos e diplomáticos entre Portugal e Espanha para que o Brasil tornasse o que é, e todos os acasos, que na realidade não é acaso, para que o Brasil tornasse o que é, foi tudo um conjunto de trabalhos articulados pelo mundo espiritual para que nós conseguíssemos
ter este enorme país, um país de dimensões continentais, com o clima quente e úmido, quente e seco, moderado a seco no centro-oeste, no caso quente e seco no nordeste, um clima ameno, não muito seco, não muito úmido no sudeste, e um clima frio e úmido no sul. Tudo isso faz com que nós consigamos ter representações de todo o planeta Terra aqui. Todos têm condições de sobreviverem, de se adaptarem dentro do que nós estamos vivendo aqui na Terra. E assim vamos nos aprimorando, vamos nos aperfeiçoando para construirmos o nosso amanhã de luz e de esperança. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão, porque as páginas em apreço foram produzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Para que você produza uma obra tão importante, de tanta relevância, tão detalhada como esta, tem que ter um médium e um espírito que tenham muitas afinidades, que tenham grande sentimento de interatividade um com o outro. E assim, Humberto e Chico formam-se uma dupla que traz para nós esse entendimento, essas palavras amenas e, apesar de abordar assuntos delicados de uma forma muito instrutiva, muito construtiva. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios e deveres. Se, em 1937-38, quando o livro é escrito, já tinha essas dificuldades morais verificadas pela espiritualidade, imagine como se dá hoje nos corações humanos, onde há um luetismo imperando na maioria da sociedade, seja na classe científica, seja na classe empresarial, na classe política, na sociedade. Então nós temos que ter muita fé em Deus, muita oração, para que o mundo possa começar a compreender a importância de fazer o bem, a importância de fazer o melhor e de procurarem todos construírem um amanhã de luz, baseado em valores éticos e morais dos princípios cristãos, para que nos fortalecemos, para que nos empreendamos nos grandes valores e nos grandes aprimoramentos da vida humana. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Emmanuel. Imagine o coração do Emmanuel como estava, naquele momento que ele sabia que a Segunda Guerra Mundial ia estourar a qualquer momento. Naquele instante que ele estava vendo as atrocidades que iam ser cometidas. E sabendo que muitos brasileiros iriam errar, que muitos brasileiros iriam cair em armadilhas bem delicadas. Todos nós temos nossas responsabilidades. Todos nós temos nossos compromissos. E todos nós precisamos aprender a valorizar a vida, não só a nossa, mas também de todos aqueles que convivem conosco. Que as bênçãos do Pai possam estar nos iluminando, nos abençoando e fortalecendo para toda a eternidade. Porque Jesus está no leme, certamente. Ismael não está cochilando. Está de olhos bem abertos, vendo cada uma das nossas ações. Cada um dos seus mensageiros, onde quer que estejam cumprindo a sua missão, saibam, estão sendo olhados, monitorados, observados por esse anjo do Pai que nos direciona os passos para a conquista da eternidade. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que foi um livro materializado pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, pela inspiração e orientação espiritual de Humberto de Campos.